Agora eu tô aqui no palco do querido Evan Hansen com Hugo Bonemer e Gabi Lara, que fazem o Evan Hansen e o Connor. Já quero começar falando com vocês assim, sobre essa questão da pesquisa do personagem, do Connor principalmente. Porque o Connor, basicamente, o que a gente conhece dele é o que o Evan conta, é o que o Evan tem na cabeça, né? O Connor que a gente vê no palco é o que o Evan cria, mais ou menos isso. Então eu queria saber se nessa montagem vocês, para estruturar esses personagens, essa relação deles, vocês conversaram e criaram isso juntos, ou cada um criou o seu e depois juntou na cena? Como que foi essa construção da relação Connor e Evan, que nessa montagem a gente vê que é bem forte? Interessante. Acho que a gente nunca chegou pra sentar e debater personagem, não. A gente foi sentindo como era o nosso jogo como atores no ensaio, né, Gabi? E foi casando, né? Porque é engraçado, realmente, tipo, você falou isso agora, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas realmente tem uma cena do Connor, duas, sei lá, que é de fato o Connor, e o resto da peça inteira é uma projeção do que o Evan achava que o Connor era. Então, realmente, eu acho que casou muito bem, porque a gente nunca chegou a conversar sobre nada disso, mas as coisas iam fluindo, assim. Entendi. E quem é esse Connor pra você? Como que você construiu ele? Porque a gente não tem informação sobre quem é o Connor de verdade. A gente sabe que é um cara que se matou, só. Isso. Agora, por que ele se matou? Quem era esse Connor? E como você construiu esse Connor da cabeça do Evan? Que é outro, né, teoricamente. Tá, vamos lá. Eu só tenho eu mesmo pra poder trabalhar. Eu não sou aquele tipo de ator que cria uma outra pessoa pra poder pensar como aquela pessoa agiria ou pensaria. Então, eu trabalho passando, vamos dizer, pela minha vida ou pelas minhas experiências, assim. Então, eu fiquei buscando onde que mora a minha perda de sentido, a minha solidão, o meu isolamento. E das minhas memórias enquanto adolescente, enquanto jovem, no interior do Paraná, tentando ver qual é o tamanho do meu mundo. Bom, o Connor, pra mim, ele é um cara numa estrutura familiar que não entende ele, não consegue enxergar ele. Não tem nenhuma cena na peça que mostre ele usando droga. Então, pra mim, o Connor não usa droga. Por mais que as pessoas saiam daqui dizendo que ele é drogado, não sei o quê, tá tudo bem. É que eu não posso pensar desse jeito, eu acho, porque senão eu faria coisas que levariam ele para um outro caminho, e eu não acredito nesse caminho para minha construção. Eu acho que ele não usa droga, eu acho que ele não é compreendido pela família, e a forma como eles entendem isso é dizendo, ele deve estar drogado. Eu acho que o Connor é um jovem LGBT que não se sente compreendido dentro da família dele. O mundo dele é muito pequeno. Isso tem no livro, né? E depois eu fui descobrir que isso tem no livro. O próprio autor do musical escreveu um livro expandindo a história do Connor. Depois da peça. Depois da peça. Então isso casou total com o que eu estava pensando. E nesse primeiro momento ele vê o mundo, ele acha que está todo mundo falando dele o tempo todo. Então eu penso muito numa coisa de uma perseguição. Vocês estão todos contra mim, vocês estão falando de mim, vocês estão rindo de mim. Então ele tem essa tentativa de controlar a opinião dos outros sobre ele. Isso vai ficando cada vez mais pesado, mais angustiante, até a hora que ele tenta fazer amizade com um cara que é o mais estranho da escola, e ele acha que até esse cara tá traindo ele também. Para! Fala assim, né? Tipo, ele, né, você tá escrevendo isso pra eu ler, você tá fazendo de sacanagem pra mim. Pô, eu que vim aqui tentar falar com você, ninguém fala com você. Então, esse é o estopim para ele tomar a decisão, a maior decisão da vida dele, a pior e a maior decisão da vida dele. Depois, eu precisava pensar numa grande galhofa, que é o Abraços Eu, porque ali realmente, assim, eu pensei na relação ator e diretor. Né? Na Broadway não é assim, eles estão meio isolados, mas aí eu senti falta um dia, pedi pro Tadeu reformula, porque eu quero interagir com eles, pensa como se eles estivessem me dirigindo, e aí o Gabi começou a colocar umas coisas de, vai lá, vai fazendo, aquele diretor que fala assim, faz pra ver se eu gosto, sabe, e aí eu vou fazendo, enfim. Você falou que já era a emendar a minha próxima pergunta. Com relação a essa montagem, minha percepção, tá? Posso estar errado. Mas a gente vê uma construção de um Evan diferente, um Evan mais frágil, mais, enfim, mais suave, né? Digamos assim. E o Connor também parece que tem uma presença maior nesse espetáculo também. Não sei se isso dá uma impressão de que ele está mais presente na vida do Evan e que tem essa relação mais forte. Isso foi uma escolha de direção, ou foi uma escolha de vocês, enquanto atores, para construir o personagem desse jeito e essa relação desse jeito? Isso é legal, porque eu e o Hugo, a gente tem meio que o mesmo pensamento sobre
o Connor e o Evan serem muito parecidos, só que cada um reage de uma forma ao mundo, à opressão do mundo à sua volta. Eu acho que o Evan reage de uma forma a jogar tudo pra dentro e ficar tímido e nervoso e, tipo, ele reage de uma forma a afastar um pouco todo mundo e o mundo em si de uma forma bem mais delicada, de certa forma, tipo, de ser mais sensível, de ser mais coisa, e o Connor reage de uma forma um pouco mais agressiva, um pouco mais de raiva, só que eu acho que no fundo eles passam pelas mesmas questões, talvez, entende? Então, talvez isso tenha surgido, acho que justamente por esse nosso pensamento, porque eu acho que a gente entende os personagens como duas faces da mesma moeda, sabe? Então, eu acho que tem muito do Connor no Evan, ele só reprime muito. E tem muito do Evan no Connor, ele só reprime muito. Então, eu acho que isso talvez tenha surgido a partir disso E tudo, vocês assim. nem conversaram antes, vocês só foram pra cena e essa relação surgiu nos Sim. ensaios e na cena Foi, mesmo. nos ensaios. E foi, acho que nosso mesmo, né? O Tadeu não chegou a direcionar intencionalmente isso de nenhuma forma, mas óbvio que ele deixava isso aparecer, sabe? Eu divido o Connor em 3 momentos. Ele vivo, né, assim, já à beira, eu preciso conquistar o direito de morrer para a plateia, em 2 cenas. Isso é uma coisa da Ivana Chubbuck lá, que é aquela técnica meio stanislavskiana, que fala que quando o personagem morre na história, você precisa conquistar da plateia o direito desse personagem morrer. E eu tenho 2 cenas para fazer isso. Então, eu pensei em muitas formas de fazer, fui fazendo de muitos jeitos, e eu cheguei à conclusão que a dor tem que estar em primeiro lugar nesse ponto. Consegui achar um momento, né, Gabi, aqui em São Paulo, para conseguir colocar um momento de dor no meio da raiva, para que isso, para as pessoas terem a sensação de claro, leitura, né? claro que ele fez isso, claro, ele estava no limite já. Depois, o segundo momento é aquela grande galhofa, a grande brincadeira, que é a ideia que eles fazem dele. E o terceiro momento é a cabeça do Evan, é a consciência dele, o Evan projetando como se eu estivesse dentro da cabeça mesmo. E aí eu posso ser o melhor amigo, como eu posso ser o pior algoz dele. E eu já experimentei de muitas formas também. Então eu já fiz mais agressivo, virava e falava, você vai ficar aqui sozinho! E ultimamente eu tenho feito procurando também esse lugar Mas você me chama de burro, tá? Na cena, Agora eu tô falando, para de percebo ser isso, burro, tá? Talvez eles vão começar a brigar, né? Os atores, tipo, por que você tá fazendo isso comigo? Às vezes eu fico com raiva da projeção do Connor, que ele fala, chega pro lado aí, não me irrita não, depois ele me chama de burro. Assim a gente descobre que é de verdade, né, no palco. Mas aproveitando isso, deixa eu perguntar pra você, agora com relação... É um espetáculo que você quase não sai de cena. O protagonista, tipo, tem muitas músicas, muitas canções super difíceis, e você quase não sai de cena há muito tempo. Como que foi essa preparação? É o seu primeiro grande protagonista Broadway. Sim. E aí você já pega uma bucha dessa, que é um personagem super difícil, com canções difíceis, não sai de cena. Como que foi essa sua preparação para construir esse personagem? E principalmente no espetáculo que você não tem cover, não tem nada, né? Você e cara, Deus, segura na mão é de Deus. é uma dedicação intensa, assim mesmo. Eu confesso que a minha vida social sofreu nos últimos meses, porque eu parei de fazer qualquer coisa, assim, porque realmente a gente vira um atleta, né, tipo, é muito louco, assim, a gente leva nosso corpo ao limite, a nossa voz ao limite, a gente cansa realmente, tipo assim, eu saio cansado, por mais que a gente não dance na peça inteira, eu saio exausto de ter que, tipo, ficar chorando, sacou? Tipo, no final da peça. E é uma demanda mesmo, emocional, assim. É uma coisa muito intensa. Não é muito só nosso, né? Tem pessoas na nossa frente sentindo e espelhando isso, né? Então, mas realmente, cara, foi um processo intenso pra mim. Eu acho que eu comecei a me preparar desde quando eu achava que eu ia passar. Eu não tinha nem recebido a notícia ainda e eu tava falando, cara, se eu for realmente fazer essa peça, eu já preciso começar agora. Então eu já tava estudando. Mesmo se eu não passasse, aí eu largava, mas assim, eu comecei, depois dos testes, eu comecei a dar uma mergulhada, foquei na aula de canto, comecei, tipo, realmente, eu só cantava as músicas da peça, eu passava o dia inteiro lendo coisas sobre a peça e assistindo coisas, então foi muito, muito intenso, assim. E cuidados que você tem aqui durante o espetáculo? Você tem algum procedimento de absolutamente camarim, todos, eu não consigo fazer nada aqui em São Paulo, parece que eu não estou em São Paulo, eu venho para fazer a peça e volto para o Rio de Janeiro, porque eu faço, tipo assim, tem minha rotina da manhã de fazer vapor quente, de tomar meu chá quando eu volto da peça, de fazer nebulização a cada, sei lá quanto tempo, de aquecer minha voz eu demoro, tipo, uns 20 a 30 minutos aquecendo minha voz, então, tipo, realmente é uma coisa que exige mesmo, assim, e
E fora que eu não posso ficar doente, por mais que eu tenha ficado um pouco, uma semana, assim. Acho que tiveram umas 2 semanas, uma no Rio e uma aqui, que eu não tava 100%, Teve assim. que fazer. E tive que fazer, você dá seu jeito. E o máximo, o mais legal é que as pessoas da plateia não percebem, e Sim. acho que esse é o nosso trabalho também, né? Mas é difícil, mas foi muito legal, óbvio, eu amei fazer. É isso, eu tinha um monte de curiosidades, um monte de perguntas para vocês, porque esse assunto a gente vai longe, né? Mas a gente tá quase na hora do espetáculo e vocês precisam fazer a preparação de vocês, de aquecimento e tudo mais. Então, tá terminando a temporada em São Paulo, falta uma semaninha só, um final de semana. Sucesso para vocês, espero vê-los mais vezes no palco, com outros espetáculos e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado. Valeu. Assistir, querido Evan Hansen. Falta uma semaninha só. É isso. Valeu. Valeu, gente.